Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que altera o Estatuto da Polícia Militar. No Estatuto, é previsto que policiais sejam transferidos para a reserva remunerada ao atingirem idades determinadas para cada patente. A proposta do governo garante que oficiais que ocupem cargos de secretário, subsecretário estadual da Polícia Militar, subchefe operacional do Estado-Maior e coordenador de inteligência permaneçam na ativa até a exoneração dos cargos de assessoramento em alto nível. Os parlamentares incluíram no texto uma emenda que contempla também os praças da Polícia Militar. O texto segue para análise do governador. Os coronéis, por força até de uma lei dessa própria Assembleia, limitou o tempo de permanência do último posto em 4 anos. Então a gente sabe que alguns oficiais entraram muito novos na corporação e nós estamos indo muito jovens para a inatividade. Essa emenda de lei, que foi proposta em outros anos, em 2017 foi a última, está sendo feita agora de novo, para amparar alguns cargos da administração. Então são cargos inerentes de coronéis do último posto que chegam ao limite da sua permanência na corporação ainda com capacidade de atuação. Então a gente estava incluindo apenas 3 cargos da administração, que é o do coordenador de inteligência, o subsecretário e o subsecretário operacional. Também aprovada a proposta dos deputados André Siciliano e Alexandre Knoploch, que valida os benefícios fiscais concedidos pelo Estado antes de agosto de 2017. A medida não precisa da aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Uma lei 160, lei complementar, que acabou com a guerra fiscal, os estados tiveram que realizar um calendário. Primeiro, publicar todos os benefícios fiscais, leis, decretos, todos os estados do Brasil. E, para nossa surpresa, Minas Gerais tem quase o dobro de benefícios. Então, ficou muito claro o número de benefícios de cada área. O Estado do Rio de Janeiro, além de publicar os benefícios, chamamos de convalidação, remeteu ao CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda de todos os estados, remeteu todas as leis e os decretos que tinham benefícios fiscais. E isso o CONFAS, nós chamamos de convalidar, de confasar, de reconhecer esses benefícios, e aí isso foi feito. E tinha ainda uma nova data, um novo prazo, que é fatal. Foi estendido, mas 31 de julho de 2019, todas as Assembleias Legislativas têm que votar uma lei para ratificar esses benefícios concedidos através de leis e decretos. Passou pelo segundo dia de discussão o projeto do deputado Renato Cozzolino, que altera o regimento interno da Alerj. O parlamentar pede a supressão do artigo que proíbe a participação de líderes e vice-líderes na composição da mesa diretora. Hoje eu faço parte da mesa diretora e não posso ser líder do meu partido, sendo que eu sou o único integrante do meu partido aqui no parlamento. Então, nós estamos apresentando essa modificação no projeto de resolução para que os membros da mesa também possam ocupar o lugar de líder ou vice-líder em seus respectivos partidos. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que altera artigo da lei sobre isenções fiscais para o setor de agronegócio e agricultura familiar. A proposta muda as alíquotas de produtos derivados de carne. O texto concede isenção de ICMS nas operações de saída interna de animais vivos e unidades de abate. Também terão redução de 100% na base de cálculo do imposto as saídas internas de mercadorias feitas por fábricas de produtos não comestíveis de origem animal. Para os demais produtos comestíveis, a ideia é que o imposto cobrado siga o praticado em São Paulo. Com isso, a alíquota de ICMS passa para 7%. Os parlamentares incluíram na matéria a isenção de 100% do ICMS para peixes e frutos do mar, como já é praticado no Espírito Santo. De fato, há uma guerra fiscal muito grande, especialmente nos locais de fronteira com o Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, e isso enfraquece muito o Rio de Janeiro. Estabelecer uma igualdade nessa que é uma guerra fiscal fortalece os produtores do Rio de Janeiro e principalmente o interior do estado. Então esse foi o princípio dessa lei.
Acrescentamos na lei a defesa à aquicultura e à pesca, que também são produtores importantes, e uma emenda do deputado Rosenberg, que ainda será discutida no futuro, por conta do bacalhau. Ali há uma questão importante, porque de fato há uma diferença de incidência do ICMS do bacalhau aqui para o Espírito Santo, mas é uma lei específica que trata de produtos que são produzidos no Rio de Janeiro. E o bacalhau, por óbvio, ele é importado e não produzido aqui. Então essa é uma discussão ainda que o governo vai fazer. Apesar da importância, a gente não tem certeza se eventualmente pode haver ou não o veto especificamente nisso, apesar de meritoso, por não se tratar de produto produzido no Rio de Janeiro. Outra mensagem do governo cria um regime diferenciado de tributação para o setor de joalheria, ourivesaria e bijuterias. Os estabelecimentos podem optar pela seguinte forma de recolhimento de impostos: tributação sobre 5% do faturamento do mês de referência das indústrias e 12% sobre as vendas e aquisições realizadas por estabelecimentos comerciais. Os valores cobrados de ICMS se igualam aos praticados em Minas Gerais. Nesses percentuais estará incluído o valor destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Os parlamentares incluíram no texto o setor da relojoaria e o prazo de vigência da lei, que deve valer até 2032. A mensagem aprovada segue para análise do governador. O governo emitiu um decreto acabando com o incentivo na área da joalheria, que passou a vigorar em 1º de maio desse ano. Então, isso representava a falência total das pequenas joalherias, que comprovaram em audiência pública, feita aqui, que eu presidi, que desde que existe o benefício, os incentivos fizeram que muitas empresas se cadastrassem e crescesse a arrecadação do ICMS. Porque não é só joalheria, é joalheria, bijuteria e relojoaria. Na terceira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que altera a forma de gestão dos recursos e a administração do bilhete único intermunicipal. O objetivo é garantir mais transparência ao processo. A matéria aprovada segue para a sanção do governador. A gestão da Câmara de Compensação Tarifária possa ser feita pela administração direta ou indireta, isto é, pelo próprio Poder Executivo, evidentemente usando, como é uma gestão também de informática, usando o Prodeste. Ou utilizar uma parceria público-privada através de uma sociedade de propósito específico, a popular SPE. Mas se esqueceu da iniciativa privada pura. E nós produzimos essa emenda. No restante, uma vírgula aqui, outra acolá, o projeto é o mesmo. Então, o projeto está aprovado, vai à sanção do governador e ele irá sancionar. E aí nós vamos, no segundo semestre, cobrar que ele aplique a lei. Essa é a questão mais importante. O instrumento jurídico ele já tem, porque acabou com o artigo 18, que é aquele que dizia que era FETranspor, agora não é mais. Então agora é a cobrança. E o próprio Ministério Público já sugeriu que se licite. E nós vamos cobrar aqui também no Parlamento. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram a proposta do deputado André Siciliano, que determina que embalagens de pescados devem informar o peso real do produto. O texto também prevê que deve ser impresso o peso sem o líquido resultante do congelamento. Em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A matéria foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Às vezes o consumidor compra um frango, por exemplo, 30% do peso do frango é água, é gelo. Mesma coisa acontece com os pescados. Então a gente fez um projeto de lei, votamos hoje em primeira discussão, a gente espera aprimorá-lo na segunda discussão para que a gente possa garantir o direito do consumidor a comprar o produto, comprar, né, a proteína de peixe ou carne, mas a proteína não, água e gelo. No encerramento da sessão, o presidente da Alerj fez um balanço sobre as atividades do parlamento
no primeiro semestre de 2019. Ele destacou o apoio que a Assembleia tem dado ao governo estadual nas áreas de saúde e segurança pública. Esse ano nós vamos economizar em torno de 400 milhões de reais, vamos ajudar, já estamos ajudando, contratação de novos policiais militares, policiais civis, já estamos fazendo uma parceria também na área da Polícia Técnica, do IML, nós vamos estar ajudando a Polícia Militar, além de contratar os concursados, mas também com equipamentos. Na área da saúde vamos fazer um projeto, vamos começar agora, ainda em julho, um projeto que vai zerar filas de transplante de córnea, de rins e fígado. Vamos fazer um projeto específico na área da educação. E o balanço foi muito positivo. Nós, aqui em números gerais de projetos de leis, a gente quase que dobrou o número de projetos de leis aprovadas em relação a números de projetos de lei, emendas condicionais, projetos de resolução. Nós tivemos nesses primeiros 5 meses do ano, em relação ao primeiro ano do ano de 2015, da outra legislatura, 83% a mais de proposições. E os números são excepcionais, quer seja de CPIs em funcionamento e importantes, comissões permanentes, audiências públicas, interna e externamente. Aqui nós estamos até com um problema, muitas vezes falta espaço para realizar as reuniões, mas o Parlamento está de parabéns, precisamos trabalhar e trabalhar ainda mais.